Segunda-feira, dia 26 de março, eu te convido a conhecer os destaques desta edição. FBS confirma surto de sarampo em Manaus. Casos da doença já foram confirmados na capital. Justiça suspende greve dos professores por meio de liminar. Cerca de 200 mil venezuelanos refugiados devem chegar a Manaus no próximo mês. E ainda... A ideia, então, é que o município apresente ao governo federal um plano considerando a manutenção desses indígenas que aqui estão, e também a ampliação dessas vagas para receber os não indígenas, E ainda, a motorista de ônibus da linha 680 foi baleado durante assalto no Gilberto Mestrinho. E no quadro A Vaga é Sua, o crescimento da atividade de recurso pesqueiro em Manaus. Pensando nesse mercado que está sempre crescendo, é que muita gente procura especialização nessa área. Tem ainda os lances do Barezão. Rio Negro vence Nacional e se classifica para a semifinal do retorno. André Luiz, novo levantamento, bola alçada! Gol! Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Agora são 6h02. O Manhã no Ar já começou. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode participar do programa com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem na nossa rede social, no Facebook. Digita lá Manhã no Ar e deixa seu recadinho. Interage com a gente. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E 2 homens foram assassinados a tiros no centro da cidade no sábado. A polícia suspeita de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Esse foi o cenário do duplo homicídio, Rua José Clemente Colombo da Almada, no centro da capital. Segundo testemunhas, era por volta das 3 horas da madrugada de sábado, quando um carro de placa não identificada começou a passar por esse trecho. 2 suspeitos que não foram identificados pararam aqui e observaram um grupo de amigos que estava nessa esquina bebendo, em um momento de confraternização com os amigos. Logo depois, um dos suspeitos começou a disparar vários tiros em direção ao grupo. Entre eles estava Renan Henrique Souza, de 21 anos, um vendedor ambulante que trabalhava pelo menos 3 meses aqui no centro. Ele acabou sendo atingido com tiros na região da cabeça e nas costas. Um outro rapaz que estava no grupo também foi atingido. Ele só foi identificado como Lourinho. E no momento desse tiroteio, ele ainda tentou escapar. Foi em direção à parada de ônibus, só que os bandidos conseguiram alcançar. Ele morreu aqui mesmo no local. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros acredita que essas mortes possam estar relacionadas com o tráfico de drogas. As câmeras de segurança que existem nesse trecho aqui da Rua José Clemente devem auxiliar a polícia nas investigações. E a Delegacia de Homicídios está à procura de uma mulher suspeita de assassinar uma jovem de 19 anos no bairro Cidade de Deus. O crime aconteceu em fevereiro desse ano e, de acordo com a polícia, tudo indica que foi motivado por ciúmes. O vídeo mostra o momento em que Tainara Lopes conta que flagrou mensagens comprometedoras entre o marido dela e a vítima. A discussão entre as duas mulheres aconteceu minutos antes da execução da amante, no bairro Cidade de Deus. A polícia não tem dúvidas de que trata-se de um crime passional. Logo depois dessa discussão entre a executora e a vítima, Tainara Lopes ligou para o marido, Márcio Doido, que está cumprindo pena dentro do sistema prisional. Ninguém sabe como ela conseguiu falar com ele, mas ela teria se aborrecido bastante com o que ouviu do próprio marido, teria pego uma arma e voltado para executar Camila Carol a sangue frio. Muitas pessoas presenciaram esse crime, mas não queriam falar. Isso porque Márcio Doido é um traficante conhecido e que já foi condenado.
Além disso, Tainara Lopes tem um histórico de agressividade e violência. Ela já teria ameaçado outra amante do marido, cortou o cabelo da moça sem qualquer explicação, apenas porque essa outra garota também teria um caso com Márcio Doido. Camila Carol foi morta no dia 2 de fevereiro e logo depois foi emitido o mandado de prisão contra Tainara Lopes. Agora a Polícia Civil está divulgando a foto dela para que novas informações sejam repassadas pela polícia. Tainara teve a prisão preventiva decretada e a polícia está no encalço dela. Apesar das testemunhas no primeiro momento não terem falado nada, não foi difícil elucidar esse crime, até por conta das imagens que acabaram sendo divulgadas. As testemunhas não quiseram falar no momento da morte de Camila Carol, porque os principais protagonistas desse caso estão envolvidos com o tráfico de drogas. O pivô, digamos assim, desse homicídio era o Márcio Doido. O Márcio Doido é o traficante da área, muito temido, conhecido, né? Inclusive está preso e estava preso à época, né? E quem executou o crime foi a mulher do Márcio Doido. Então, apesar de ter inclusive familiares na casa que presenciaram o fato, nós não conseguimos nenhum tipo de testemunho deles, conseguimos testemunho através de outras pessoas. Tinha a questão também que a Camila era parente de um traficante conhecido como Shrek, que tinha sido preso. Então, na época, ficou aí até esse questionamento se ela teria sido morta mesmo pela Tainara, que ninguém acreditava que alguém fosse entrar de cara limpa para executar alguém, ou se teria algo a ver com o tráfico de drogas, né? No entanto, o vídeo também nos foi muito elucidativo, por quê? Porque, no caso, a Tainara foi até a casa da Carol questioná-la por que ela passava mensagem para o marido dela, que estava preso, que mantinha contato com o mesmo, né? Então, ficou aquela discussão. Pelo vídeo, possivelmente, em uma das falas, nós percebemos que, de alguma maneira, a Tainara consegue falar com o Márcio, né? Tanto que, após essa fala, que ela sai, pega a arma e desfere os 2 tiros na Carol, né? Então, desde então, a Tainara ela está foragida. Nós conseguimos a decretação da sua prisão, né? E pedimos ajuda da população, através da foto que está sendo veiculada, né? Que ligue para o Disque Denúncia aqui da Delegacia de Homicídios, que é o 98118-9535. É o nosso WhatsApp. Como todas as outras informações que são passadas, ficam em sigilo, você não tem com o que se preocupar. E a Tainara, até pela sua atitude aí, você verifica uma pessoa de altíssima periculosidade, assim como ela executou a Carol. Nós temos outros relatos que também ela, por ciúmes do seu marido, ela tinha cortado o cabelo de uma outra moça, raspou, na verdade, o cabelo de outra moça. Então, ela era muito temida na área. Ela foi de carro com os capangas do Márcio, né, que inclusive estava com a arma, e também nós estamos aí no intento aí de identificar quem estava com ela também, porque essas pessoas que deram apoio para ela também responderão por homicídio. E o motorista de caminhão teve o caminhão roubado e ainda foi mantido em cativeiro por criminosos aqui em Manaus. O Danilo Alves tem outros detalhes desse caso. Olá, Danilo, bom dia. O crime foi ontem de manhã, né? Como foi que a vítima conseguiu escapar? Oi, Adriane. Bom dia para você. Boa segunda a todos. Então, o caminhoneiro não conseguiu escapar, na verdade ele foi liberado pelos bandidos. Isso porque o caminhão que já tinha sido roubado por eles foi apreendido pela polícia horas depois. Esse caminhoneiro, identificado como Antônio Alexandre Borges, de 36 anos, estava em uma emboscada. Ele caiu nessa emboscada, na armadilha dos bandidos, depois que esses suspeitos viram o anúncio dele em um site de compras e vendas na internet, solicitaram uma espécie de serviço mesmo de frete, e quando ele foi lá no quilômetro 1 na BR-174 para poder atender esse serviço, caiu na emboscada de 7 bandidos, todos armados. De acordo com a vítima, eles levaram o caminhoneiro para um cativeiro lá no quilômetro 1, em uma comunidade, e depois disso mantiveram ele durante 3 horas, Adriane Diniz, no cativeiro. Ele ficou das 11 até as 2 horas da tarde. Enquanto isso, o caminhão baú, o caminhão que ele realizava esses fretes, já estava lá no bairro São José. Depois que a 9ª Companhia Interativa Comunitária percebeu que esse caminhão baú estava em uma rua sem saída, tentando dar o retorno, então eles perceberam que alguma coisa estava errada. Então eles foram abordar. Quando foram abordar o caminhão baú, os motoristas decidiram ali tentar fugir, mas acabaram batendo o veículo
E em seguida, os bandidos foram presos. E dentro desse caminhão tinha 2 pistolas, uma 380 e outra PT-40, que é usada exclusivamente pelas forças de segurança, e outros 2 revólveres calibre 38, além de 100 munições. Então, eram muitos objetos ali usados para o crime. E depois, quando os suspeitos, no caso, foram liberar o rapaz, porque o caminhoneiro ficou lá durante 3 horas, à vista ali, sendo controlado por 5 bandidos armados, segundo ele. E às 2 horas da tarde ele foi liberado. Depois a polícia voltou ao local, lógico, não tinha mais nada lá, né? Havia só a casa abandonada e lá havia também 2 coletes balísticos, além de munição para armas de PT-40, 380, enfim, era um arsenal ali que tinha os bandidos. A polícia já tirou tudo dali, apreendeu todo o material, tudo foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia, já o motorista foi atendido no hospital e agora já está em casa, já está bem. Depois passou esse susto, né? Ficar 3 horas ali na mão de 5 bandidos armados, Adriano, deve ser muito complicado. Agora a polícia está atrás, está no encalço desses suspeitos. Vamos ver se conseguem ali algum registro da barreira da BR-174, porque a gente sabe que pode ter algum registro ali de alguma espécie de blitz, enfim, não sei. Ou também, né, ali mesmo com os próprios moradores, dependendo da investigação da polícia, pode ser que alguém consiga alguma pista do paradeiro desses suspeitos. Mas, Adriane, por enquanto, ainda ninguém foi preso, não. Só apenas os bandidos. Tá certo, Danilo. Obrigada pelas informações. Agora vamos falar de um outro caso que aconteceu ontem também aqui na capital. Houve um tiroteio entre a polícia e um suspeito. O detalhe é que isso aconteceu em um feirão de venda de veículos aqui na cidade, né? Um local totalmente movimentado, principalmente no domingo pela manhã. No meio desse tiroteio, alguém acabou ferido? Então, o próprio suspeito ficou ferido. Essa é uma outra história bastante bizarra. Isso porque aconteceu durante um feirão de carros que acontecia lá no CSU. Era por volta de 10 horas da manhã. O Fábio Márcio da Silva Albuquerque, de 36 anos, estava pretendendo roubar o que aparecesse por lá. Porque ele estava sozinho aí, de acordo com ele, e ele estava no meio da multidão, pronto para poder assaltar alguém. Enquanto isso, os policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária perceberam a ação desse suspeito. Isso porque ele estava muito nervoso, rodando dali para ali, vendo ali aqueles carros que estavam expostos. Havia mais 100 pessoas por ali. Então, os policiais perceberam essa ação suspeita e foram abordá-lo. Aí, no momento dessa abordagem, o rapaz, no caso o Márcio, já sabia, né, que estava armado, estava pronto para fazer alguma coisa errada, decidiu correr. E aí uma perseguição começou ali mesmo. O suspeito correu e atirou contra os policiais, e os policiais revidaram também e atingiram a coxa direita do Márcio. Depois de alguns momentos ali de pânico, porque havia 100 pessoas, como eu disse anteriormente, entre crianças, mães, né, pais, ali compradores, comerciantes, enfim, muita gente ali para poder, que estava no local. Claro, né, tem risco, né, das pessoas que estavam ali. Então, o Márcio, quando foi atingido, era justamente para evitar que outras pessoas fossem feridas. Ele foi levado para o HPS, o Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto, e também já foi liberado. Agora está preso, né? Está na 23ª SECOM, no caso, prendeu e ele foi levado para o 23º Distrito Integrado de Polícia. Vai responder por porte ilegal de arma de fogo, porque ele estava com uma arma, né, no momento em que ele foi preso. E agora vai responder pela justiça, para a justiça, né? E agora vai ficar aí sob custódia da justiça, vai para a audiência de custódia nessa segunda-feira, Adriane. Mais um caso, né, bem complicado de violência aqui na cidade. Imagina só, no meio de várias pessoas, de 100 pelo menos, uma situação dessa bastante horripilante. Desesperadora, né, Danilo? Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E no sábado, um motorista de ônibus foi baleado durante um assalto à linha 680 no Gilberto Mestrinho. 2 homens entraram no coletivo, anunciaram o assalto e depois atiraram contra o motorista. Ele foi atingido na região do ombro direito e precisou ser levado para
o Hospital João Lúcio. Apesar do susto, Ronaldo Gomes Braga passa bem e não correu risco de morte. Segundo informações de testemunhas, os suspeitos queriam saber quem seria o policial disfarçado no ônibus e teriam questionado o motorista sobre isso. Como a vítima não soube responder, acabou baleado e agora a polícia investiga o caso. E uma operação policial resultou na prisão de um homem suspeito de encabeçar o tráfico de drogas no bairro Cidade Nova. Ele usava um bar para disfarçar o comércio dos entorpecentes e os vizinhos acabaram desconfiando. Os policiais chegam à casa do suspeito às 6 da manhã. Cuidadosamente, eles seguem para a parte dos fundos, onde mora o criminoso e também onde funciona o comércio de entorpecentes. Os clientes são surpreendidos. Um deles estava dormindo. Polícia, acorda, polícia. Vamos, polícia. Pouco tempo depois, o principal suspeito é encontrado em um dos quartos do imóvel. Rubson Pereira Gonçalves, mais conhecido como Rubens, de 46 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas. A casa fica no final desse beco, aqui na Avenida Sávio Belota. Nela, funcionava uma espécie de bar privativo, com direito à piscina e também mesa de sinuca, que ficava aberto 24 horas. Mas não eram apenas bebidas que vendiam por aqui. É que o bar também servia para distrair o principal negócio, a venda de drogas. Só que o dono da boca de fumo não era tão discreto quanto pensava. O forte odor dos entorpecentes e também o barulho do som ligado o dia todo começaram a chamar a atenção dos vizinhos, que ligaram para a polícia. Nós representamos pela busca e apreensão até para verificar a veracidade realmente desse tráfico, dessas denúncias. Ao cumprimento do mandado de busca, verificamos que por volta de 6 horas da manhã o bar funcionando normalmente, 4, 5 pessoas estavam no bar, né, um som alto. Durante as diligências constatamos que Rubens era a forma que ele chamava o Rubson Pereira Gonçalves, né, 44 anos. E então, durante a qualificação deles, percebemos que o Rubens tinha um mandado de prisão preventiva em aberto. E enfatizo, em segredo de justiça. Desta feita, foi dada a voz de prisão em desfavor dele, encaminhado aqui para a Distrital para as devidas providências. O delegado ainda explica que nesse tipo de operação, todo cuidado é pouco. Entramos de forma sorrateira, verifica-se que nós fomos direto ao alvo. E tem várias casas no caminho até chegar ao bar, que é das irmãs dele. Mas os cachorros sempre participam da operação, né? E fizeram o alarde, mas já estava contida a situação. E sempre há aquele receio do confronto, porque a gente não sabe o que vai encontrar do outro lado da porta. Se tem alguma pessoa armada, com a faca, arma branca, revólver, etc. Então, tem essa cautela. Então, a equipe de investigação logrou isso nessa operação. E agora vamos saber como está o trânsito na capital? A gente vai acompanhar nossas imagens feitas pelo nosso drone. Estamos na Avenida Mário Piranga Monteiro, que é a antiga Recife, ali nas proximidades da Bola do Eldorado. Quem vem ali na esquerda do vídeo é quem está saindo do Parque 10. À direita do vídeo é uma passagem para a Avenida de Djalma Batista, Constantino Neri. Nesse momento, o trânsito segue com tranquilidade em ambos os sentidos, né? Tanto quem está vindo ali do viaduto para o Parque 10, também para a Cidade Nova e também Torquato Tapajós, tanto para quem segue ali subindo o viaduto, não tem problema nenhum. Vamos seguir ali com o Alex Gomes passeando pela Mário Piranga Monteiro. Quem sai aqui da penetração do Parque 10 não enfrenta dificuldades e a gente vai seguindo para saber se lá na frente o acesso ao viaduto também está tranquilo, né? Ali no viaduto, que a gente vai se aproximando agora, tem um acesso para a Avenida Efigênio Salles à esquerda, segue também para Mário Piranga Monteiro, na alça do meio, e a alça da direita para Maceió. Na alça de baixo é o começo ali da Avenida Daci Vargas, né? O trânsito vai fluindo sem nenhuma dificuldade, a gente não tem informação de acidente de trânsito ou algo do tipo, alguma pane que dificulte o trânsito. Esse é um bom horário para sair de casa nessa manhã de segunda-feira, você que tem algum compromisso nessa região. Daqui a pouquinho a gente mostra o trânsito em detalhes em outra área da cidade para você que está acompanhando o Manhã no Ar.
Porque agora a gente vai para o intervalo e volta já para falar que a Justiça suspendeu a greve dos professores por meio de liminar. E na nossa entrevista do dia, o surto de sarampo em Manaus. Neste fim de semana, 4 casos foram confirmados. Eu volto em instantes, não saia daí.